Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. Eu sou Matheus Gomes. Eu sou Mariana Torgo. E hoje, com uma convidada muito especial, a gente vai discutir um pouco sobre o papel da mulher no cinema. A Mari é nossa amiga, ela gosta muito de cinema, ela faz letras na URGS, estuda narrativas, já fez um mini curso de cinema e a gente trouxe ela porque nada mais justo do que uma mulher, nossa amiga, que gosta de cinema, pra gente ter esse papo e conversar um pouco sobre todas essas discussões que vem acontecendo atualmente em relação ao papel da mulher dentro da sétima arte. Mari, para começar a nossa discussão, o que tu acha, assim, o que vocês acham dessa questão do Oscar e dessas indicações das mulheres, né? Porque esse foi o tema que fez com que essa discussão voltasse à tona, de não terem sido mulheres indicadas, tem muita gente falando que a Greta ficou de fora, então, como esse assunto trouxe de volta essa discussão, qual a opinião de você sobre isso? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com você sobre cinema, que é algo que eu adoro, e nesse assunto tão especial para mim, como sendo mulher, falar então sobre as mulheres no cinema. Eu acho que esse ano o Oscar ele mostra mais uma vez como a academia tende a olhar por cima das mulheres, não colocando elas ali no papel da direção, mas coloquem roteiro e coloquem atriz, o que não faz sentido, parece uma falta de coesão nas decisões da academia, que deixa sempre de dar, então, esse espaço às mulheres. Eu acho que a Greta merecia, sim, concorrer ao Oscar por Adoráveis Mulheres. Ela concorreu em 2018 por Lady Bird, que era um trabalho ok, bom, eu gostei, mas Adoráveis Mulheres, pra mim, é o épico da Greta. É o melhor dela, não tem por que ela não ter concorrido nessa categoria. E falei pros guris também, poxa, Retrato de uma Jovem em Chamas. Definitivamente um trabalho épico, construído por uma mulher, por várias mulheres, que merecia concorrer a muitas categorias e que infelizmente acabou ficando de fora. Como eu já falei algumas vezes, eu acho que esse ano foi um ano bem difícil também pra escolher os melhores. Foram muitos trabalhos muito bons. 2018 até eu acho que foi um ano mais fraco, por isso que a Greta talvez tenha entrado ali. Ela sim merecia uma indicação, mas eu não sei quem eu tiraria dali, porque eu não sei se algum dos 5 merecia ter a indicação que ela não teve. Pra mim é muito difícil dizer isso, assim, se ela merecia ou não tomar a vaga de um deles, porque foram 6 diretores muito bons que estavam ali. Eu acho, até eu tinha comentado antes da nossa gravação, eu não acho que ela ter saído, não ter sido indicada é algo muito problemático, porque eu acho que as 5 direções que estão ali, elas são muito boas. Que a menos... A inferior seria a do Todd Phillips, Ela poderia talvez ter entrado nessa vaga, mas eu acho que esse problema de a gente não ter mulheres indicadas e ser uma coisa também dos anos anteriores do Oscar é um problema muito mais estrutural do que sintomático, como a gente tá vendo nesse ano, por exemplo. Porque eu acho que é difícil a gente conseguir indicar mulheres se a gente não deixa com que elas façam filmes, né? Se é uma indústria completamente masculina que tem, sei lá, 10 vezes mais homens diretores. Então, eu acho que no quesito da Greta em específico, pra mim foi ok, assim. Eu acho que ela poderia ter ido, como também não poderia, porque ela e o Todd Phillips eu achei parecidos os trabalhos, né? Apesar de eu ter gostado muito de Adoráveis Mulheres, também gostei do trabalho dele em Coringa. Mas eu acho que realmente a Celine do Retrato de uma Jovem em Chamas, pra mim, ela teria sido melhor pra entrar, na minha opinião. Só que é muito mais difícil, porque é um filme que não foi tão visto, não foi tão divulgado, assim, né? Enfim, a França até mesmo preferiu que Os Miseráveis concorressem pra internacional, até pela questão da Amazon poder fazer uma campanha maior pro filme, e o Retrato de uma Jovem em Chamas estava junto com o Parasita na distribuidora, né? Então era muito difícil, né? Então eu acho que a Celine teria a vaga ali pra mim, porque a Greta é uma discussão muito mais sintomática do Oscar mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma problemática porque esse assunto geralmente vem à tona na época do Oscar, quando nenhuma mulher é indicada. A gente dificilmente fala ao longo do ano, não temos tanto trabalho de mulher, esse trabalho foi feito por uma mulher. A gente não valoriza tanto ao longo do ano. A gente fala só quando chega a época de premiações, porque é onde tá todo mundo olhando pro cinema, né? Sim, com certeza. E é um
uma coisa que realmente, assim, quando eu parei pra analisar, foi uma coisa que me chocou, porque, claro, a gente pensa mais isso na época de Oscar, mas quando começaram essas discussões sobre as mulheres na direção, ou porque faltavam mulheres na categoria, eu comecei a ver. Eu sou uma pessoa que eu amo cinema desde sempre, desde que eu sou pequena, mas o meu olhar cinematográfico foi completamente moldado por diretores homens, por roteiristas homens. Inclusive, eu tava aqui antes defendendo o Tarantino. O Tarantino é um bom exemplo. Eu cresci gostando dos filmes do Tarantino, que é um homem e que tem uma visão sobre as mulheres dentro dos filmes dele, que às vezes não batem com outros e que, com toda razão, algumas pessoas reclamam. E eu acho que é muito importante ter essa outra visão. Poxa, a gente vê todos esses trabalhos maravilhosos, o The Farewell, o Retrato de uma Jovem em Chamas, aí vem a Greta. Realmente, talvez a Greta não merecesse tanto perto do Retrato de uma Jovem em Chamas, mas perto de Coringa, definitivamente. Definitivamente. Que é um filme que eu tenho opiniões muito fortes a respeito. Mas que tem seus méritos, não tô desmerecendo o filme por completo, mas que merece sim pela parte de atuação, mas que pra mim roteiro não traz nada de novo e em direção também não me envolveu tanto quanto o mundo criado pela Greta em Adoráveis Mulheres, porque no fim daquele filme eu já era parte daquela família. É muito Eu já tava isso. assim, ó, nossa, eu tô vivendo junto com elas, enquanto o Coringa eu já tava meio assim, ó, não tô aguentando mais, sabe? O coronavírus, não aguentava mais. Eu tava sendo infectada. Tu sabe que uma coisa que eu vejo, assim, sobre essas questões de representatividade no cinema, que a gente discute muito de terem mais atores, atrizes negras, roteiristas, diretores, roteiristas, diretores mulheres. A questão da representatividade, ela é um pouco problemática no nosso próprio pensamento, porque muitas vezes a gente trata a representatividade com uma vaga só. Por exemplo, tinha que ter uma vaga pra aquela atriz, assim. Mas, por exemplo, a Greta e a Celine, elas podiam as duas ter entrado, e a gente não pensa nisso. Exatamente. A gente pensa, nossa, tinha que ter uma vaga, parece que é uma vaga ali pra uma mulher, né? Sendo Sim. que as duas fizeram grandes direções esse ano, poderiam muito bem ter entrado. Então, eu acho um pouco problemático, a gente tem que rever, assim, porque pode ser que em algum dia do futuro, quando a gente mudar a mentalidade, sejam 5 mulheres diretoras sendo indicadas, né? Não é uma vaga de mulher ou uma vaga da representatividade, né? Tem que pensar um pouco sobre isso também, eu acho. E a gente pegando, assim, a história de Hollywood mesmo, né? Tu falou teu olhar cinematográfico sendo moldado por homens e mesmo tu reconhecendo que tem muitas mulheres boas, o Tarantino é um grande diretor, na tua visão, por exemplo. Exato. Eu acho que isso vem muito, assim, da história de Hollywood desde o início, lá em, por exemplo, 1920, quando começou a questão do Star System, de terem grandes estrelas, das atrizes, dos atores. Eu acho que o cinema, ele acaba moldando as nossas visões, os nossos valores da sociedade. Então, fazia muito sentido a sociedade representar os homens numa época mais distante, porque era uma sociedade patriarcal e ainda hoje é, na verdade, né? Mas com todas essas mudanças, às vezes eu sinto que o cinema, ele tá muito atrasado, assim, porque o mundo tá mudando. E às vezes, olhando na questão do cinema, que é o nosso olhar, às vezes eu sinto que a sociedade, ela não tá mudando o cinema não tá mudando tão rápido quanto a sociedade. E aí eu fico me perguntando, será que a sociedade tá mudando mesmo? Será que a gente tá deixando de ser patriarcal? Não sei, né? A gente Acho até difícil. A gente até vê, assim, grandes franquias como Star Wars, tentando colocar uma mulher como protagonista. Teve muita discussão nos filmes de heróis, de quando seria o primeiro filme de herói estrelado por uma heroína. E tá muito devagar isso ainda, a aceitação do público também não é tão boa. Eu lembro que quando Star Wars anunciaram que a protagonista era feminina, um negro do lado, foi aquela coisa de, Nossa. meu Deus, não pode ser, estão destruindo minha saga, estão destruindo meu filme. Então, eu acho que o nosso pensamento ainda tá atrasado, o cinema tá tentando buscar isso, mas mesmo assim é difícil. Lembrando que isso vale não só para o cinema, mas para qualquer outra área da arte, Com como certeza, a literatura. com certeza. Porque é a mesma coisa. É muito difícil pensar, até para mim que faço letras, ter lido autoras mulheres, né? Assim, é sempre Machado de Assis, já puxa o nome de um homem sempre. O máximo que a gente chega é a Agatha Christie, que parece Clarice a única, Lispector, né? dependendo, né? São poucos os nomes. E tem essa coisa de pensar nas posições de poder, né? Pensar, a direção, o controle da história vai ser pra quem? Pra um homem, né? Então tem isso. Eu vejo um pouco de melhora, mas é aquilo, é um pouco de melhora. Mas o bom é que, pelo menos, parece que tá, assim, ó, vai ter um futuro, né? Não tá, a Hollywood não tá se fechando
chegando a isso, tá se propondo a abrir. Parece que é isso. Ela tá se propondo, daqui a pouco vai começar essa abertura, né? Que vem, infelizmente, aos poucos. A academia do Oscar ainda, 68% dos votantes são homens, né? Então, brancos, velhos, ricos, enfim. Héteros. Todo esse recorte de classe, de gênero, que precisa ser feito. Mas espero que realmente melhore. Eu acho que tem uma coisa que a gente tá falando aqui muito de Hollywood, mas eu acho que o cinema ao redor do mundo já é um pouco diferente também, porque a gente vê em outros países mulheres conduzindo o cinema muito bem. Na França tem muito disso, até pela Agnès Varda, que foi que começou no Velho Vale junto com o Godard, ela tem um nome muito importante também. Aqui no Brasil a gente tem grandes diretoras também, que hoje pra mim são os principais nomes, Ana Mulaert. Então, a gente fora dos Estados Unidos já tem as mulheres começando a ter um pouco mais de protagonismo, e nisso os Estados Unidos ficam mais pra trás, né? Se a gente, agora trazendo mais a questão do cinema brasileiro mesmo, se a gente for olhar os dados, tem uma pesquisa da Paula Alves, do José Eustáquio e da Denise Brits, que é sobre as mulheres no cinema brasileiro, principalmente pegando uma historicidade desse assunto, né? A gente vê que as mulheres diretoras lá na década de 60 era menos de 1% das diretoras de filmes que a gente tinha, né? Se a gente pegar ali a partir do século XXI, subiu para 15%. E a gente pensa que foi uma grande subida, mas na verdade são 15%. Se fossem 100 filmes, seriam 15 dirigidos por mulheres só. Então é um absurdo, assim, a gente vê numa sociedade em que, sabe, as mulheres também consomem cinema e todo mundo tem a capacidade de produzir, sabe? E se tu parar pra pensar que o cinema, ele tá moldando o nosso imaginário, ele tá moldando um imaginário que continua mantendo aquele status quo da nossa sociedade, ele não tá trazendo um imaginário de transformação, de revolução, de tentar um outro pensamento também, né? E eu acho muito interessante, até voltando ao Adoráveis Mulheres da Greta, que no próprio filme ela traz um pouco disso, que por mais que a mulher esteja ali no papel de autora da história, ainda tem toda aquela coisa do que se espera de uma história de uma mulher. Não, tem que falar sobre os costumes da casa. Não vem dizer que ela não vai casar, né? Que mesmo quando a mulher tá ali com direito de ação, de autoria em uma narrativa, se espera que ela conte uma história de comédia romântica, de uma coisa mais delicada, que nada mais é só do que uma bobagem, né? Achar que existe um certo tipo de história para um certo tipo de gênero, de pessoa, enfim. Até a Catherine Bigelow, que foi a única mulher que ganhou o Oscar, ganhou com Guerra ao Terror, que é completamente o oposto de qualquer coisa de comédia romântica. Tu sabe que eu tava vendo uma entrevista, tem um programa muito bom, vou até recomendar, que é Mulheres no Cinema. A Mulher no Cinema, eu acho que é do Canal Brasil. Tem os episódios no YouTube, acho que 1 ou 2 episódios, mas se tu for no site eles têm mais, em que elas estavam comentando isso, assim, de tipo, as diretoras, elas chegarem e contarem as histórias e, às vezes, elas mesmas tendo que contar histórias masculinas e discutindo sobre isso, eu achei muito interessante, assim. E aí tem uma parte até que a Ana Mulaert, são várias mulheres famosas do cinema, né? E ela começa a falar do Que Horas Ela Volta, assim, que... Maravilhoso. Muito, é um filme perfeito. E que ela não tava pensando de ser uma coisa de gênero, de mostrar uma mulher forte, como a Val e a filha dela, Jéssica, né? Ela tava pensando só em classe naquele momento, e depois, como são personagens muito fortes, ela começou a trazer essa discussão pro gênero e se transformaram em referências, assim, né? E ela também sendo uma referência do cinema nacional, então é de se pensar também que às vezes a mulher, enfim, ela consegue fazer o filme, só que ela também às vezes não pode abordar um assunto que ela quer, ela tem que abordar um assunto que é considerado, entre aspas, masculino, né? E a gente vê até que tem uma porcentagem muito grande de mulheres, principalmente nas décadas passadas, que elas não conseguiam seguir essa carreira. Elas tinham seu primeiro filme e não conseguiam mais engrenar, né? No máximo faziam o primeiro, um segundo, e iam patinando, né? Então a indústria é muito difícil de seguir contra, assim. Eu acho que a gente tá vendo uma transformação, mas por enquanto está muito difícil de realmente quebrar essa roda, como queria a Daenerys, por exemplo, em Game of Thrones, sei lá, esse sistema. Não, a gente até comentou aqui a coisa de Cidade de Deus, porque todo mundo fala que é o filme de Fernando Meirelles e tudo mais, mas ele é co-dirigido por uma mulher, que é a Katia Lund, então a gente mal sabe o nome dela, a gente não sabe quem é ela. E pra gente, Cidade de Deus é de Fernando Meirelles, o que mostra que o nosso olhar também tá voltado a sempre a figura masculina. E que é um filme que tem toda a importância pro cinema brasileiro. Muito, nossa. Deveria ter ganho o Oscar naquele ano. Mas aí teve vários problemas naquele ano, né? Que teve várias situações curiosas, né? Mas outro ponto que eu acho interessante a gente falar, assim, não só
das mulheres diretoras e da gente consumir filmes dirigidos por mulheres, né? Eu acho também interessante a gente comentar sobre a força dos personagens, porque existe muito essa discussão de que os personagens masculinos, eles são muito mais numerosos em filmes. Se a gente for pegar pra ver ali, mais de 50% dos filmes são protagonizados por homens e 17% são protagonizados por mulheres, né? Então como é que vocês veem a construção desse imaginário da mulher, sendo que a mulher, ela quase nunca é protagonista, é uma indústria mais masculina, então eles têm essa dificuldade de vender personagens femininos porque as pessoas não vão se identificar. A gente viu o Retrato de uma Jovem em Chamas mesmo. Deu uma discussão muito grande porque vários críticos homens não gostaram e eles não conseguiram se identificar com o filme, né? Então como é que vocês veem essa construção da imagem, assim, através do tempo? O que vocês acham sobre isso? É bem difícil isso de conseguir ver um filme, por exemplo, Star Wars, que agora teve a inserção da Rey nessa nova fase, mas que ainda é, assim, uma personagem, duas personagens femininas para todos os outros homens, né? Teve o Adoráveis Mulheres, Retrato de uma Jovem em Chamas, que traz mais mulheres em cena, interagindo entre si e não ficando só naquela coisa mais boba, de ser uma conversa casual, pouca. E é difícil, porque parece que é bem isso. Quando tem uma mulher, parece que tem que ser só uma mulher e já é o suficiente ter uma mulher ali. É como se fosse uma cota. É, como se fosse uma cota. Ter uma ali é o suficiente. Isso, eu até tava falando com os guris antes, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, que tem a questão da Margot Robbie, que é uma personagem forte ali em cena, ela é completamente isolada naquele universo, mas nesse quesito eu acho que funciona. Ela ser isolada por ser uma homenagem, por ela ser esse personagem distante e ser um assunto tão sensível. Agora, tem outras narrativas que eu acho necessário que realmente tenha essa interação entre as personagens mulheres e que às vezes falta. Até nessa discussão, assim, tem uma coisa que eu tava achando bem curiosa. Dos filmes que concorrem a melhor filme do Oscar, só 2 deles praticamente têm personagens mulheres mais fortes, assim. Que é o Adoráveis Mulheres e o História de um Casamento. E mesmo assim, o História de um Casamento ainda tem uma discussão porque tem a importância do homem em relação à mulher. Então, de 9 filmes, tu diz com certeza é um filme feminino e o outro tem uma discussão. De resto, são filmes masculinos, com a maioria personagens homens. O próprio Parasita também tem personagens femininos, mas é muito mais focado pro homem. É um sintoma que a gente tá falando aqui há algum tempo já e te demonstra na categoria principal mesmo. É isso, já que tu falou dessa questão do sintoma, né? Eu acho que as pessoas, elas poderiam focar muito mais na estrutura do que nos sintomas. É o que a gente falou anteriormente, né? Tipo, eu vi muita gente brigando realmente pela Greta e é aquilo que a gente falou antes. Ela, na minha opinião, era ela ou o Todd, e tudo bem, qualquer um dos dois, né? Mas as pessoas, elas têm que se preocupar muito mais com essa estrutura ao invés de atacar só o sintoma, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer pra mudar isso, sabe? Porque ele é um sistema, é uma indústria, e a indústria, ela tá ali porque ela gera lucro. Então, quais são os filmes que estão dando lucro? Se a gente pegar os 250 filmes que mais deram lucro no ano passado e a gente comparar quais são os protagonistas, quem são os diretores, a gente vai se surpreender, né? Então, assim, é muito complicado porque a gente entra também num paradoxo de que os filmes protagonizados por mulheres e dirigidos por mulheres, roteirizados por mulheres, como eles têm um lucro menor do que filmes feitos por homens, assim, geralmente, né? Então eles, naturalmente, tendo em vista a indústria, eles vão receber menos verba. Eles vão ser feitos com menos dinheiro, né? Então, a gente às vezes não quer consumir esses filmes porque eles não têm tanta verba, não vão ser, sei lá, os Vingadores ali com 300 milhões de reais pra ser feito. Não, às vezes tem uma coisa que é a distribuição mesmo. Como outra verba, o filme não chega. Exatamente. Não chega. Sim, essa falta de verba também atrapalha a distribuição. Então, a gente tem que assistir os filmes pra poder valorizar, porque tem filmes incríveis, só que às vezes eles não são distribuídos, então é um paradoxo, de que a gente tem que assistir, mas ao mesmo tempo eles não chegam tanto pra gente assistir, né? Sim, é toda aquela questão da democratização do cinema brasileiro. Também é. Que tem um cinema inteiro só com Vingadores, e aí o único filme brasileiro que vai ser um Globo Filmes com maior verba vai estar em uma sala, e aí aquele que vem A Que Horas Ela Volta, que, digamos assim, né, claro, esse ainda foi grande, tá lá na última, a gente quase não tem acesso a esse filme, né, e aí acaba chegando, às vezes de uma maneira na ilegalidade, ali numa pirataria, e aí, óbvio, não dá apoio que o filme precisa. Por mais que a gente ainda comente sobre ele, fale sobre ele e assista, né? Não, até uma coisa que, pegando o que o Gabriel tava falando, de não dar tanto orçamento pra mulher, a coisa que eu lembro da discussão quando foi sair o Thor: Mundo Sombrio, que a diretora seria a Kathleen Kennedy.
ela queria fazer o filme dela, não queriam dar orçamento pra ela fazer o filme dela, tiraram ela pra fazer o filme que eles queriam. Então ali já cortaram essa coisa de, vamos deixar a mulher trabalhar. Não, ali é do nosso jeito, tu quer fazer teu filme, tu vai pra outro lugar. E ela foi buscar filmes de menor orçamento. Outro caso curioso, Minha Mãe é uma Peça 3 se tornou a maior bilheteria. É uma mulher interpretada por um homem. É uma mulher interpretada por um homem. Por que não poderia ser um filme... Tudo bem que eu entendo que é a coisa do Paulo Gustavo, que ele já tinha feito, já era sucesso da série, mas por que a gente vai ver um homem interpretando uma mulher, mas não vai ver um filme com uma mulher sendo protagonista? Exatamente. E isso, nossa, não tem nem questionamento. É visível isso na história do Oscar, tanto no cenário internacional quanto no brasileiro, a força do papel feminino nos filmes das atrizes. Poxa, aqui eu sou devota de Fernanda Montenegro. Nossa, bah! Fernanda Montenegro, rainha do mundo. É incrível o poder que tem em cena, não perde em nada, só adiciona qualquer tipo de atuação feminina, não tem assim de achar que não, precisa de um personagem masculino. Definitivamente não. Eu não sou tão fã quanto o Gabriel de A Vida Invisível. A Vida Invisível é muito bom! Mas a participação da Fernanda Montenegro no final do filme, incrível, ela aparece 5 minutos, só que, cara, o que ela aparece ali já te dá um negócio, te faz sentir uma coisa que é impressionante, assim. Só ela consegue transmitir. Ela rouba o filme em 5 minutos que ela aparece no final, assim, absurdo. E é um filme com temática feminina também, são 2 irmãs, né? Uma coisa familiar, e elas estão ali, mostra a história delas. Só que é curioso que é dirigido por um homem também. Por um homem, pois é. Mas e aí entra em outra coisa também, né? É um homem que dirigiu, mas ele tá contando uma história de 2 mulheres. E aí, né, até que ponto isso é bom ou ruim? Porque pelo menos ele não tá contando a história de mais um homem branco, hétero, dentro de cinema, né? Não que eu concorde com isso, eu tô só levantando pra questão, né? É uma boa discussão, assim, porque é um homem com uma visão feminina também, não é aquela visão estereotipada. Ele consegue trazer coisas importantes, ele consegue trazer coisas mais femininas pro filme, mesmo sendo um homem. Mas talvez pudesse ser uma mulher ali, justamente por essa coisa da representatividade da mulher dentro do cinema, uma mulher dirigindo mulheres. Não sei, é uma outra discussão aqui que não sei se vale agora, mas... quebrar essa barreira só de ficar na visão empática. O diretor, o homem, ele vai ter a visão empática. Bom, talvez traz essa diretora mulher que realmente vai entender tudo. Eu ainda não vi A Vida Invisível, mas eu sei mais ou menos, assim, que trata. E são temas muito delicados para as mulheres, né? Pessoas com útero e tal. E são coisas que realmente um homem não vai entender. Mas ele pode ter essa visão empática, da pesquisa, do contato. Problemas são quando os diretores se fecham completamente e querem vender a visão deles como, por exemplo, azul, a cor mais quente. Isso é bem problemático. Que foi, assim, pro escambau, assim, foi terrível, terrível. A gente vê essa coisa dos diretores já trabalhando há algum tempo. Kleber Mendonça com Aquarius também deixou uma mulher como protagonista. A gente tá tentando fazer algumas coisas que tragam as mulheres pro centro da história, mas nem sempre é com uma diretora ou com uma produção feminina por trás. E talvez aí seja um grande detalhe, um grande problema. Eu acho que é bem interessante discutir isso, assim, porque às vezes eu já vi muitos artistas, mulheres mesmo, falando, né, inclusive nesse documentário aí do Canal Brasil, que eu acho muito bom. Vou assistir, eu recomendo assistir, né? É legal, elas falam várias coisas legais. E elas têm uma... Eu não lembro agora quem falou, era uma diretora, eu acho. Ela trazendo a questão ali da arte, de que quando a gente é um artista, e aí eu falo tanto de cinema quanto de arte, pintura, quadros... Arte no geral. Arte no geral, assim, até música. A gente tem que aprender a ser tudo, assim, quando a gente vai escrever. Tipo, quando a gente vai escrever um livro, eu vou ter que ser uma mulher, eu vou ter que ser um homem, eu vou ter que ser um cachorro, eu vou ter que ser uma alpaca, eu vou ter que ser uma pedra, eu vou ter que ser um mar. Né? Então, a gente tem que ter essa visão empática, mesmo como tu falou, de conseguir se colocar no lugar das pessoas, mas eu também concordo contigo, eu acho que se eu fosse fazer um curta sobre gravidez, não faria nenhum sentido, porque por mais que eu conheça a gravidez, assim, eu sei mais ou menos o que é, eu sei milhões de vezes menos do que a pessoa que já passou por isso, ou... sei lá, entende que tem essa vivência, né? Enfim, essa voz dentro daquele assunto, né? É bem o que tu disse, é a diferença entre o saber mais ou menos e o saber. É a barreira entre esses dois, entende? Até pode saber, mas não é o saber completo e total como deve ser. E até falando um pouco essa questão que eu trouxe lá no início sobre a minha visão cinematográfica ter sido construída basicamente de diretores homens, a primeira vez que eu vi, assim, que eu realmente prestei atenção numa diretora mulher
mulher foi a Agnes Varda, que quando eu fiz aquele mini curso na PUC de cinema foi onde eu vi pela primeira vez As Praias de Agnes, que é o documentário dela. E eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo trabalho dela. Depois saiu aquele documentário dela mais novo, acho que é Visage Village. Ano passado, acho. Concorreu ao melhor documentário do Oscar. Nossa, é incrível, assim. E é uma visão diferente de cinema, até por ser o cinema francês, né? Tem outra abordagem muito mais sensível, mas foi uma coisa feliz, assim, de ter visto. Que legal saber que foi dirigido por essa mulher, que o filme é todo sobre ela, né? Sobre a história dela, a vida dela. É maravilhoso, super recomendo. É, muito bom esse documentário mesmo. Eu acho que encaminhando pro final da discussão, assim, a gente falou muitas coisas do Oscar e tudo mais. As 5 diretoras que concorreram ao Oscar, ou as diretoras que aparecem ao Oscar pra gente, aparecem na mídia pra gente, elas sempre têm alguém por trás grande, né? É difícil vir do nada. A gente pode pegar o exemplo da Sofia Coppola, que tinha o pai e o marido, a Greta Gerwig, que tem o marido também, que tá dentro da indústria, a Catherine Bigelow. Então todas elas têm alguém por trás apoiando também, não são pessoas que construíram seus nomes. Elas têm uma ajuda pra construir nome. É uma discussão que fica meio também, mas será que só assim pra conseguir ter diretora mulher? Mas será que elas conseguiriam burlar todo o aparato do sistema, né? E também, como eu disse antes pra vocês, o recorte do não só do gênero, mas, poxa, a cor, todas as diretoras brancas. Exato. De famílias ricas, de famílias, pelo menos ali, uma classe média alta. Também tem isso. Que a gente viu muito dessa discussão também de não terem entrado mais mulheres negras nas disputas. Sim. Poxa, Lupita Nyong'o merecia demais ter entrado e não entrou. A gente falou isso no último episódio até, que foi um absurdo que ela não foi indicada. Como assim, velho? E a única diretora mulher que conseguiu chegar a uma indicação de diretora, assim, que foi no Globo de Ouro, foi a Eva DuVernay com Selma, mas também ficou por ali. Ela é uma baita diretora, mas pouca gente conhece, pouca gente fala dela. Ela tem a minissérie Olhos Escondendo, que é muito boa na Netflix. Ela fez 13ª Emenda, um documentário maravilhoso também. E pouca gente conhece, que ela não chega na grande mídia. É esse o problema. A questão da distribuição é muito problemático, assim, porque, por exemplo, a gente viu ali o retrato de uma jovem em chamas, que a gente falou antes, né? Esse filme aqui em Porto Alegre, ele não passou nos shoppings, naqueles lugares que tem uma maior visibilidade pro cinema. Ele passou em cinemas que são um circuito muito mais cult, assim. Bem alternativo, casa de cultura, né? Mais alternativo, né? E as pessoas, assim, mais uma dica, também não vou mandar ninguém fazer isso ou aquilo, né? Mas a gente tem que tentar privilegiar também esses lugares mais cult, porque além deles trazerem filmes muito bons, são filmes sempre mais diferentes, assim, né? A casas de culturas da sua cidade, não sei onde que as pessoas estão ouvindo, mas o Retrato de uma Jovem Chamas passou em uns 3 que são mais voltados a isso. E é muito melhor do que muitos filmes que a gente vai ver no cinema e paga R$30 O Parasita mesmo só chegou aos grandes shoppings por ele ter indicado ao Oscar agora, 6 categorias. Senão ele ia ter ficado nesse circuito pequeno também. Os Miseráveis, que é um baita filme, também nesse circuito pequeno. E aqui em Porto Alegre não chegaram nos grandes shoppings, eles estão só nos cults. Não foi, eu não vou falar o nome dos shoppings, né? Mas eles não chegaram. Se tu for ver lá os filmes, assim, é muito mais esses blockbusters, né? Então tá perdendo a chance de ver uma coisa... de se apropriar do cinema, né? Ver cinema, discutir cinema, estar não só nesses grandes centros vendo o que fez mais dinheiro nesse ano, mas realmente buscar, conhecer. Poxa, o cinema é uma arte tão rica, né? Pra gente ouvir, escutar, discutir. E infelizmente tem esse problema da distribuição e às vezes o ingresso não é convidativo, principalmente nesses lugares mais alternativos que não vão ter grandes descontos, mas enfim, talvez puxar aí um grupo, uma força, mas acho que vale a pena. A gente até falou no programa passado de buscar na própria Netflix, tem muita coisa também, que a gente sabe que não dá pra ir ao cinema toda hora. Exato. Então buscar esses filmes menores na Netflix, de volta e meia aparece algum por lá, ou achar em outros sites, achar de algum jeito que tu possa assistir, possa vivenciar essa experiência que é muito rica. Tem vários outros streamings, né, além da Netflix, a Amazon, agora a Disney vai lançar o dela, não sei que filmes vão vir. Mas... A HBO tá lançando um também. E assim, complementando também o que a Mari falou, eu acho que o cinema, ele ajuda a ampliar a nossa visão de mundo. Então, se a gente ficar vendo só um determinado tipo de filme, assim, a gente vai gostar, entendeu? E beleza, a pessoa faz o que ela quiser. Mas eu acho muito legal ela ter a oportunidade de privilegiar isso, sabe? Porque senão, tu vai continuar te inserindo dentro de um sistema
sistema em que ele é muito mais masculino, ele oprime as minorias, e a gente tá podendo ampliar nossa visão, ver outras histórias, ver histórias de outros personagens que a gente às vezes não tá acostumado. Eu, sinceramente, eu não sei quando que eu fui parar pra pensar realmente sobre isso. Eu acho que é muito recente, porque antes eu só via os filmes e aquele olhar que os diretores traziam pra mim era muito natural. Eu fui criado vendo o cinema através de um olhar masculino e eu não refletia sobre isso. Era, assim, aquele filme é normal, entendeu? E aí, enfim, o meu irmão, inclusive, se ele estiver ouvindo esse episódio, eu não vou julgar que eu tenho vergonha, mas um beijo pro Maurício. O meu irmão, ele também foi um responsável muito de me levar pra ver alguns filmes diferentes, assim. Não exatamente dessa temática feminina, mas também, porque eu vi Que Horas Ela Volta por causa dele, por exemplo, né? Mas, assim, ele já me levou pra vários cinemas e ele ajudou muito a ampliar minha visão, assim, sobre o cinema. Eu acho isso muito legal, assim. E é uma dica que eu dou de privilegiar outros lugares, porque quando a gente vai nos shoppings, eles já tem 1 milhão de pessoas que vão naquele cinema e gastam dinheiro ali, mas tem outros lugares, cinemas que estavam quase fechando, assim, porque as pessoas não iam mais, né? E puxando pra nossa discussão, assim, nesses grandes shoppings, dificilmente era algum filme dirigido por mulher. É, exatamente. Eu Só os mais famosos. Eu ali, vi um filme que é Você Nunca Esteve Aqui. Nossa, esse filme é muito bom. É maravilhoso. Esse filme é muito mas ele bom. não chegou no cinema de shopping. Ele chegou num circuito extremamente fechado, extremamente pequeno. Mas é um baita filme, eu não sabia. Ele também é dirigido por uma mulher. Ela dirigiu... O que ela dirigiu? Precisamos falar sobre Kevin. É a também... Lynne Ramsey, né? Lynne Nossa, Ramsey, vai. que também é maravilhoso esse filme, Precisamos Falar sobre Kevin. Esse eu não vi ainda. É pesado. É. Eu vi Bah, muito esse eu tô bem tempo atrás. atrasado, porque... Eu vi muito tempo atrás, mas Ele é lembro que bem foi mais pesado. antigo. É. E então tem que prestigiar esse circuito pequeno também, porque é onde tu vai achar mais coisas diferentes e mais coisas dirigidas, produzidas por mulheres, estreladas por mulheres, porque é o jeito que a gente tem hoje nessa sociedade que a gente vive, que volta seus olhos muito mais pra visão masculina do que feminina. E falando dessa coisa de buscar filmes produzidos por mulheres, circuitos menores, a Netflix tem grande importância nisso, porque dá acesso, e a gente vê a Petra Costa com Democracia em Vertigem, que chegou ao Oscar de melhor documentário, e que se não fosse Netflix, talvez ela nunca tivesse feito esse filme. Exato. Ou não teria a visibilidade que teve. Exatamente. Que é um filme de extrema importância pro Brasil, de extrema importância também, então, pras mulheres, por ter essa diretora. E Que fala sobre um golpe que uma mulher sofreu, né? que tem tudo a ver com a temática, porque, puxa, foi golpe sim. É verdade. E aí a gente vê assim, a gente tem que celebrar, por mais que a gente tenha visto muita gente criticando o filme, porque, é coisa da esquerda. Não é, na verdade, ela tá dando a visão dela sobre uma coisa que ela vivenciou e que aconteceu. Sobre como ela tem um histórico da vida dela até aquele momento e o que ela acha que aconteceu ali. Eu concordo com grande parte da visão dela em relação ao filme. Eu não sou muito fã dos trabalhos dela, mas eu gostei muito de Democracia em Vertigem porque eu acho que é um filme de extrema importância pro cenário que a gente tem hoje no Brasil. A gente tinha até conversado, eu e o Matheus, quando a gente foi gravar o nosso Top 10, porque a gente tava falando de filmes que a gente gostou, algumas decepções, e a gente tinha comentado, assim, que o Democracia em Vertigem, ele é um filme extremamente importante, mas pra quem tava vivendo isso aqui no Brasil, quando eu assisti, eu não achei, assim, uma coisa tão incrível. Logo que eu terminei de ver, eu pensei, mas tudo que ela mostrou, na verdade, eu já tinha visto. E aí, conforme eu fui refletindo sobre o filme, eu pensei, não, mas ele é extremamente necessário, porque a gente já tá com isso na cabeça, mas, número 1, que tem muita gente que não tem aqui no Brasil mesmo, e tem muita gente que não tem lá fora. Então, é muito importante esse documentário, e eu fiquei muito feliz que ela foi indicada. Eu acho difícil ganhar, porque até a Netflix mesmo tem o documentário que é o distribuído, o Obama ajudou a distribuir, então eu acho difícil. Mas por ele estar lá pra ser visto e ter ganho essa visibilidade, eu achei muito bom, muito incrível. É mais uma das diretoras que vem despontando aí nos últimos anos, fazendo filmes, a Ana Mulaert também. Então... A Laís Bodansky, que é a presidente do Clube de Cinema de São Paulo. E tem até a gaúcha Ana, da Casa de Cinema, Ana Figueiredo, né? Ana Luísa Azevedo. Ana Luísa Azevedo, isso. Desculpa, Ana, se estiver ouvindo esse podcast. Não queria errar teu nome. E é muito importante, e muita gente assistiu esse filme, então é mais um filme de uma mulher que a gente viu. Mas eu convido todo mundo a fazer um exercício de pegar todos os filmes que viu em 2019 e ver quando são dirigidos por mulheres. A gente vai ver que eu acho que mesmo a gente, assim, não chega a 5%. Né? E eu assisti alguns filmes dirigidos por mulheres, mas eu não consigo me lembrar de muitos na cabeça, assim. Sim, eu vi muito mais filmes dirigidos por homens. Exato. Se tu coloca numa escala de proporção, muito mais. Não, até vou fazer uma brincadeira aqui, porque a gente tá gravando no quarto do Gabriel. Ele tem 3 quadros de filmes na parede. E 2 deles não tem nenhuma mulher nos pôsteres, e os filmes são só protagonistas masculinos. O único que tem é o 3
diretores, mas homens também. São de 3 diretores homens, o único que tem é o V de Vingança ali com a Natalie Portman. Daí ela é a protagonista da história. Mais ou menos. Ela. Não sei dizer se ela é protagonista mesmo da Ela é uma história. peça, é uma difícil. coisa muito maior. É que na verdade o filme é na visão dela, né? Isso é verdade, Sim, eu acho que ela seria protagonista. Mas mesmo assim, são 7 pessoas que tem ali nos posters, 6 são homens. Então, realmente. Mas são filmes antigos, tá? Eu gosto muito deles, mas tem outros que eu gosto também. Não, eu também gosto desse filme. Clube da Luta, Django Livre e V de Vingança. Não, mas com certeza. 3 bons filmes, mas querendo ou não, é um retrato de como a gente cresceu. Com certeza. É o olhar que a gente é programado a ter, né? Exatamente. Cinema são as imagens, são os olhares. Inclusive até, fugindo um pouco do assunto, mas a gente tá conversando com um amigo também, a gente vai fugindo toda hora. Mas o filme da Petra Costa ali foi acusado muito de ser um filme parcial sobre o momento e tal, mas gente, tipo, é o olhar dela, entendeu? Todo filme, ele é ideológico, e isso é uma palavra que muita gente tem dificuldade imensa de usar na atualidade, porque todo mundo tem o seu olhar pautado em uma ideologia, e ela tava mostrando a visão dela da situação, né? Em documentários até fica mais claro a visão do diretor, porque é claro que ele vai atrás só de pessoas que privilegiem a visão dele. Não tem como fugir disso. E ainda assim, ela teve toda uma consultoria histórica, teve toda uma... Não foi algo que ela só tirou ali da cartola, eu acho que foi isso. Não, ela fez uma pesquisa, ela buscou os materiais, as entrevistas, e realmente eu concordo muito com o Reale nessa fala, porque não existe visão neutra sobre algo. E é aquilo que dizem, se tu não se posiciona, tu tá do lado do opressor. Exatamente. Entende? Tu sempre tá de um lado, querendo ou não, por mais que tu não veja isso. E é importante, sim, estourar nossa própria bolha, porque geralmente, não importa o lado que a gente esteja, a gente está dentro de uma bolha, e é importante furar pra começar a pensar essas coisas. Poxa, todos os filmes que eu vi seguem essa narrativa, todos os filmes que eu vi tem esse tipo de direção, tem só homens. E começar a repensar isso. Tem que pensar que assim, nossa, tu foi treinado pra ter esse olhar. Mas tu pode mudar, tu pode continuar, né? Tu pode buscar filmes dirigidos por mulheres, filmes, enfim, né, que tu não tá acostumado a ver. Tem que ir atrás e mudar o seu pensamento, né? E também consumir críticas que são feitas por mulheres. A gente consome crítica feita por homem, então... Definitivamente. Também buscar... Quem são os críticos mais famosos que a gente conhece do YouTube, assim? São todos homens. A maioria são homens. A gente tá conhecendo agora que tá indo atrás e tal. Já conheci algumas mulheres, mas antigamente eu via uns 3 canais, eram 3 de homens, né? Inclusive, quero recomendar o canal da Larissa Padron, que ela é uma crítica de cinema maravilhosa, e ela faz parte de um coletivo de mulheres críticas de cinema chamado Elviras, e faz pouquíssimo tempo que eu descobri isso também, e já me apaixonei, porque é realmente ver as mulheres ativas em relação ao cinema, fazendo crítica, lançando vídeo, discutindo, e eu achei incrível. Tem a Luli também, né? A Luli de verdade também é um Isso. canal Há muito bem tempo eu legal. acompanho a Carol Moreira também. A Carol Moreira, sim. Ela é bem mais famosa, né, a Carol Moreira. Mas é super válida. São muito boas. A gente tem que tentar sair dessas amarras que a gente tem. Sair da nossa bolha, né? Sair da nossa bolha. E eu falo principalmente como homem, né? Porque eu fui criado assim e pra mim também era normal ir atrás de críticos homens, sabe? Mas hoje em dia eu busco muito mais uma pluralidade de visões, né? Imagens que a gente tem das coisas, assim, tanto filme quanto crítica, enfim. E pra finalizar a nossa discussão aqui, a gente tem que falar da Fernanda Montenegro, né? Com certeza. Que a gente comentou um pouquinho ali atrás, mas é a principal atriz do Brasil. Grande ícone, né, brasileiro. E eu diria que é uma das principais atrizes mundiais, assim, tá no top 5 com certeza. Maior justiçada do Oscar de não ter ganho. Cara, foi um absurdo, né, cara? Um absurdo. Shakespeare apaixonado. Eu não aguento mais, meu. Todo episódio de podcast que a gente gravou, eu fico puto com alguma situação dessa, assim, tipo, Lupita Nyong'o, meu Deus, e agora Shakespeare apaixonado, não. Central do Brasil foi uma coisa histórica, eu acho que sempre, pelo menos desde que eu vi, me traz uma raiva saber que ela não ganhou, porque eu tava falando pros guris, eu vi o filme pela primeira vez ano passado, e eu já sabia da relevância que o filme tinha, eu não fui esperando nada, mas ele me surpreendeu, ele ainda conseguiu me surpreender mais ainda. Um filme lindíssimo, a atuação da Fernanda Montenegro é impecável, e não só dela, do menino também. Aquele guri na cena final, chorando, perfeição total. E eu acho importante também ressaltar que ela merecia sim o Oscar, mas
que a Gwyneth Paltrow ganhou e que não é culpa da Gwyneth Paltrow. Não incentivar essa rivalidade feminina. A culpa é dos votantes americanos que resolveram privilegiar a atriz da casa ao invés de... Exato, é toda uma questão até mesmo comercial. Shakespeare apaixonado, acabou tendo mais verba e etc. Mas nunca é culpa da atriz com a atriz, assim, que às vezes dizem, já vi no Twitter várias vezes, a cretina da Gwyneth Paltrow levou o Oscar da Fernanda Montenegro. Roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Não é assim, entende? Não é bem assim, mas realmente ela é um ícone, ela é, sei lá, esse polo de cultura no Brasil. O Fernando Montenegro é um ícone pra mim. Não, a celebração que a gente teve nos 90 anos dela no passado foi uma coisa linda, assim, todo mundo se manifestando, todo mundo falando dela, porque não tem como tu não falar dela, falando em arte no Brasil, não tem como não falar do Fernando Montenegro. Não, ela é muito boa. E um gancho também com o que tu falou ali do Oscar, a gente fica muito indignado, assim, com essas injustiças que a gente vê no Oscar, principalmente quando são com brasileiros, né? Tipo Cidade de Deus, que super merecia, a Fernanda Montenegro, vários filmes, até O Que É Isso, Companheiro, que eu acho muito legal, assim. Mas a gente tem que pensar também, às vezes, que o Oscar, ele não é o suprassumo da qualidade cinematográfica. E às vezes a gente não se liga nisso, né? Mas a Fernanda Montenegro é uma das melhores atrizes que a gente já viu na vida, e não interessa se ela perder o Oscar naquela vez. O Oscar é uma premiação dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. O Oscar, ele tem uma categoria chamada Melhor Filme Estrangeiro. Tipo, como assim Melhor Filme Estrangeiro? Eu vou criar uma premiação aqui na minha casa e vou dar o nome de Melhor Filme Estrangeiro e eu vou premiar os filmes dos Estados Unidos aqui no Brasil, sabe? Se tirou esse culto, assim, de Oscar ser a maior premiação do cinema mundial, blá blá blá, mas eu acho muito mais interessante ver as premiações que tem nos festivais de Cannes, de Berlim. Muito mais, com certeza. Até o próprio BAFTA do que o Oscar. Eu acho muito mais interessante essas premiações que o Oscar. Ah, o BAFTA é quase o Oscar, né? É o Oscar britânico, né? Ele é o Oscar britânico. Mas mesmo assim tem muito filme americano lá, tá ligado? Não, e eu acho que, querendo ou não, o BAFTA ainda traz alguns filmes diferentes do Oscar, assim, mais legais, melhores que o Oscar. Mas Cannes, Berlinale, o Veneza, todos esses festivais, eles trazem filmes muito mais relevantes, muito melhores do que os comerciais que a gente vê no Oscar. Sundance também é outro lugar bom de filme. O Sundance é filmes mais independentes, né? Filmes americanos independentes. Mas é onde a A24, por exemplo, mostra o filme lá. O BAFTA indicou a Lupita como melhor atriz, né? Indicou o BAFTA, né? Olha aí, ó. Viu? Bem melhor que o Oscar, já. Como é que ela viu? Olha aí, comprovação. Como é que ela não foi indicada, velho? Sério, é impossível isso. Não, mas tudo bem. Mas eu acho que é muito isso, assim. É que a gente também tá acostumado porque os Estados Unidos é um grande polo de cinema, de estar fazendo sucesso com o cinema desde do século passado. Então... É o grande polo comercial, né? Isso, comercial. Isso. Não necessariamente de qualidade. A Índia e a Nigéria produzem muito mais que os Estados Unidos. Isso sim. Bollywood é... Mas não chega porque eles não são comerciais, eles fazem pra eles. Então... com certeza. Então a gente, novamente, como a gente tinha falado antes, do cinema construir o nosso imaginário relacionado a gênero, né? Homens e mulheres. Hollywood também constrói o nosso imaginário em relação a cinema. Então a gente muitas vezes fica, né, irritado com isso. Ah, a Fernanda não ganhou. E eu também fiquei bravo, óbvio. Eu queria que ela tivesse ganho, né? Mas é uma reflexão também de que, enfim, ela é uma das melhores atrizes vivas no planeta. E não interessa se ela ganhou ou não o Oscar. E eu tenho a impressão que no dia que ela morrer, ela vai estar lá no... Sabe? Claro, com certeza. Eu também acho. Vai, no In Memoriam. Eu também acho. Vai ser tipo assim, uma das 5 brasileiras que vai aparecer assim, Com certeza, é verdade. Vai estar lá definitivamente. E é pelo menos um Oscar honorário, sabe? Aquela coisa de homenagem tem que ganhar. Pois é, ela é muito boa. Ela merece. Ela fica 2 minutos no filme e ela rouba a cena do filme. É inacreditável. Eu não sei o que ela faz. Não, eu tava falando que até no Coisa do Canal Brasil que tu viu agora, ela apareceu também. É isso, no episódio lá, e ela falou 5 minutos, assim, calmamente, tranquila, e ficava preso no que ela tava falando. Assim, tipo, mano, fala mais, vamos lá. O que tu pensa da vida? Você vai falar de cinema, fala do que tu quiser, assim. É uma pessoa que tem uma vivência muito massa, assim, né? Eu acho que a gente encerra aqui nossa discussão, né? Mariana quer deixar um recadinho pra vocês? Sim. Então, para fechar, gostaria de retomar o convite de que todos, então, busquem esses filmes dirigidos por mulheres, roteirizados por mulheres e, claro, a todas as mulheres serem, sim, protagonistas de suas histórias, buscarem escrever, produzir, façam as suas histórias, não tenham medo, busquem apoio local, não se prendam só a essa grande mídia, que um dia eu acredito que a gente chega lá. É isso aí. Inclusive fica o convite pra Mariana aí, que se ela tiver algum filme que ela queira escrever e dirigir, a Gama 12 tá aqui, a gente pode trabalhar junto.
E aí é só tu chegar com o roteiro e a gente começa já a trabalhar junto e Tá. tamo por ti. Fazer esse roteiro agora. Então tá, gente, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Queria agradecer principalmente ao pessoal que tá nos enviando feedback, que tá ouvindo, tá dizendo que gostou, que não gostou. Queria pedir pra vocês, por favor, seguirem a página da Gama 12 no Instagram, que é @Gama12Produções. E queria pedir pra vocês interagirem lá com a gente, falarem qual é a opinião de vocês sobre o assunto, como é que vocês veem o papel da mulher, tanto como diretora, quanto protagonista dos filmes, como que vocês veem essa relação, principalmente na atualidade que a gente tá discutindo mais isso. E queria agradecer novamente, pedir pra todo mundo ficar ligado aqui que o nosso podcast, o episódio 4, ele vai ser lançado também em breve. Mais uma vez, muito obrigado a Mariana por ter vindo, Por ter participado. vindo, é verdade. Nossa, muito bom pra gente te ter aqui no programa, falando sobre esse tema muito importante, né? Inclusive está convidada para mais episódios, caso queira falar sobre alguma coisa aí. O microfone tá aqui, é só é só sair falando. E é isso aí. Muito obrigado e Muito obrigada. Tchau, gente. valeu, galera! valeu! Tchau.